Desse assunto, a gente vai direto para Brasília. Nesse momento, o senador Flávio Bolsonaro atualiza o estado do pai dele, o ex-presidente, que permanece internado. Vamos acompanhar. Com vômito forte, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Eu não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital. E não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando é a questão psicológica, o desgaste, é o massacre do dia a dia, é uma tensão o tempo inteiro. Que fazem sobre ele. A todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa, reclamando com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, como que se defendendo. O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível, esses caras não conseguem enxergar, eu estava fora do Brasil. Não admito, você está respondendo por isso, não tem nada meu. Isso na verdade, uma reação de uma pessoa normal, de quem está indignado, que sabe que é inocente, E eu queria pedir aqui de público, porque, mais uma vez, eu tenho para mim que há muita questão emocional, massacre o tempo inteiro em cima dele, policial cercando a casa como se ele fosse fugir em algum momento, abrindo mala do carro da Michelle na hora de levar a criança no colégio, para mostrar que não tem ninguém num capô de um Fusca, um lugar que mal cabe um animal. Tem que abrir, os policiais cumprindo ordem, lógico, tem que abrir para mostrar que não tem nada. Então, é um massacre psicológico. Eu queria fazer um pedido de público aqui, até terrorista da trégua em alguma guerra. Então, eu quero pedir para o terrorista aí dar uma pausa um pouco. Deixa as instituições voltarem a funcionar, deixa o presidente Bolsonaro recuperar pelo menos, já que não teve nem oportunidade de se recuperar depois da última cirurgia. O cara foi intimado dentro de uma CTI aqui nesse hospital. Então, tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, eu quero pedir pro terrorista e dar um limite, dá um tempo, dá uma pausa. Deixa o cara recuperar pelo menos mentalmente, fisicamente ele está arrebentado. Tudo isso aqui ainda é consequência, sim, da facada que ele sofreu. Então, é muito angustiante para toda a família o tempo inteiro ver o pai ter que passar por isso reiteradamente, várias vezes, porque não consegue se recuperar, seja fisicamente, seja mentalmente. Senador, nós estamos agora ao vivo na CNN. Gostaria que o senhor falasse como está, então, o ex-presidente, o que ele sofreu realmente ao longo desse dia e se a perspectiva é que ele fique internado por pelo menos um dia ou quanto tempo? Ele falou aqui que o médico orientou que ele fique de repouso e observação essa noite pelo quadro que ele apresentou quando chegou aqui. Então, só repetindo, o que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, jogou aquele vômito de 2 metros para frente. E aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa, a Michelle só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, para evitar que algum mal entendido possa ser explorado contra ele depois. Até com isso tem que se preocupar. E aí quando chega aqui no hospital, ele está bem desidratado, estava lá, já tinha ido uma bolsa de soro embora, estava ali deitado na cama em repouso, tomando uma sopa, o médico recomendando que não ingira nada sólido, mostrando que tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen, E assim, só peço aí que todos continuem em oração, E se Deus quiser, mais uma vez, não vai ser nada grave, em breve ele está de volta em casa. A equipe dele, médica... hoje específico de que gerou algum, o senhor disse, tem não, todos, mas hoje especificamente teve algo antes disso? Não, chegou consciente, assim, mas na verdade é sempre uma progressão, não teve nada específico que desencadeou isso. A equipe médica viu de São Paulo. Se vocês virem um vídeo dele, um vídeo dele de 2 ou 3 dias que ele chegou ali fora no quintal de casa e é filmado, ele está com soluço, mas está com soluço ainda parece um nível leve, para moderado.
E aí isso vai evoluindo e começa a ficar com soluço de uma forma cada vez mais forte e até prende a respiração mesmo, e a defesa dele é isso. O médico a equipe vem, médica São Paulo está vindo. de São Eu Paulo? não sei se o médico está vindo, não perguntei ali, tá? Mas ele está aqui em observação. O senhor poderia nos falar quais exames exatamente ele passou hoje? Eu não falei com o médico, tá? Eu falei ali com a Michelle, conversei com ele um pouquinho, fiquei um pouco ali, né? Para dar um apoio moral. Tá melhor, obviamente, mas é sempre um susto para a família, né? Senador, o acesso aos familiares é possível nesse momento ou ainda assim tem que pedir para o Alexandre de Moraes? Não, os familiares eu imagino que seja a mesma regra, né, que ele estabeleceu para quem vai em casa, que a família não tem restrição de vir aqui, acho que ainda mais, né, ele é hospitalizado. Então, eu espero que amanhã já possa visitá-lo em casa, mas é o médico que vai falar como é se o quadro dele tá tranquilo para liberá-lo, tá? A previsão de alguma cirurgia? Ele fez alguns exames já, não, cirurgia acho que não, se Deus quiser não, né? Ele Deus nos conseguiu livre. reagir de alguma forma ao avanço lá do projeto da anistia na Câmara dos Deputados? Não, eu não sei nem se ele chegou Ele agora deve estar sabendo já, mas foi no final da tarde que ele se sentiu mal. A notícia de que a anistia vai ser avaliada na Câmara foi de agora, final da tarde já, que é capaz de ter visto aqui no hospital só, então não tem nenhuma relação com, me perguntaram aqui, alguma relação, algo que desencadeou, certamente não foi isso. Né? Por causa daquela cobrança do atraso, eu perguntei especificamente, o Moraes deu 24 horas para ele responder e se ele... Não, você vê, é o que eu tô falando, né, pô, até terrorista dá uma trégua numa guerra, né, cara, eu tô pedindo pro terrorista dar uma trégua, cara. Pô, o cara teve coragem de intimar o presidente numa UTI aqui, para tomar ciência de coisa. Pô, não tem um mínimo de humanidade não, cara. Tô fazendo um apelo aqui, não tem um mínimo de humanidade não. Mínimo de bom senso. O bom senso só que eu tô pedindo, mais nada. Além de cumprir a lei, já não cumpre a lei mesmo, eu tô pedindo bom senso só, pelo menos. Então, pô, é um negócio, pô, é desgastante, é cansativo. Sabe, pegar um cara que não fez nada de errado, um cara correto, honesto, e tratar desse jeito como se fosse um marginal. Só os crimes aí que ele foi condenado agora foi um grande teatro que o Alexandre de Moraes armou para cima dele, pô, inventando crime, distorcendo legislação. Então acho que agora você perguntou sobre a anistia, é um momento que o Congresso tem, né, de pelo menos recuperar um pouquinho a sua imagem, né, se é que está disposto a isso, e fazer aquilo que a Constituição diz que é a competência exclusiva do Congresso, de aprovar a anistia, né, e vamos ver como é que vai ser a definição aí de relatoria, de texto, né. O fato é que eu estou muito confiante que a gente precisa virar essa página da nossa história e aprovar a anistia sim, porque o Bolsonaro merece ter de volta tudo aquilo que o Alexandre de Moraes interferiu para tomá-lo, inclusive desequilibrando a eleição em 2022. Agora, senador, dentro do Congresso, uma parte grande do Centrão defende a anistia mais light, mais branda, somente com a redução de penas e deixando Jair Bolsonaro inelegível. Como o senhor reage a essa ideia? Eu acho isso um equívoco, tá? Porque a gente não tem que discutir, é óbvio que todo mundo sabe que as penas são excessivas, mas só que tem uma questão anterior a isso, né? Eu não estou nem entrando na parte das várias nulidades, né, nesse processo, né? Eu fico lembrando o Zanin, quando advogava para o Lula, argumentando uma ou duas nulidades, a questão do foro, a questão da suspeição do juiz, né, que o julgou. E o Zanin podia escolher mais de 10 nulidades aí, né, para honrar pelo menos a história dele como advogado. Mas sentou na cadeira de ministro, parece que está ali a serviço do Lula. E eu acho que o caminho que a gente vai ter com essa anistia, para te responder, é porque as pessoas não estão respondendo pelo crime correto. Ninguém ali, todo mundo sabe que é um crime impossível, não tinha a menor possibilidade real de ter golpe de nada, tentativa de golpe de nada. 8 de janeiro aqui, o Lula que não tomou as providências para garantir a segurança nem do Palácio do Planalto, parece que para botar na conta do Bolsonaro. Então a gente está discutindo ali o seguinte, uma pessoa que, hipoteticamente, está sendo acusada de um furto e está respondendo por tráfico de drogas, né? Então não dá para falar em diminuição da pena quando ali o máximo que houve foi uma depredação de patrimônio público, né? O que nós mesmos, né, da centro-direita, entendemos que nem precisa estar numa anistia. As pessoas que quebraram patrimônio público têm que responder por aquilo. E a pena é de 6 meses a 3 anos no máximo. Então todo mundo já cumpriu a sua pena, vamos dizer assim, porque tem gente que está presa há mais de 2 anos. Então, na verdade, o senhor defende uma anistia somente para os condenados pela suposta trama golpista, mas não pelos invasores do 8 de janeiro, é isso? Não, o que a gente está falando há muito tempo já. Que a gente, em nenhuma manifestação nossa, você viu quebra-quebra.
Você não tem um boletim de ocorrência com o celular furtado, sempre de uma forma ordeira, pacífica, linda, voluntária. E aí acontece o 8 de janeiro, uma coisa completamente fora da curva, com o Bolsonaro fora do país, os acampamentos já sendo desmobilizados. A gente sempre defendeu que houvesse, não houvesse a impunidade para aqueles que promoveram esse tipo de quebra-quebra que nós nunca incentivamos. Então a anistia tem que haver, por isso que eu estou dizendo. As pessoas não estão respondendo pelos crimes corretos. Simplesmente isso. A gente não vai admitir isso. A gente quer que inicie o processo de votação do texto, seja ele qual for nesse momento. E aí eu acho que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado tem que fazer o que é a obrigação deles, deixar o plenário decidir pela sua maioria qual vai ser a redação vencedora e qual vai ser a abrangência dessa anistia. Eu estou defendendo a anistia total, ampla, irrestrita e imediata. Senador, quais são os exames que o presidente deve passar de hoje para amanhã? Qual a previsão médica? Eu não sei, ele fez algum exame ali do coração, que eu não sei o nome certo do exame, parece que a Michele disse que estava ali, a princípio, tudo normal. Eu não sei se vai ter algum exame também neurológico, mas aí eu não posso ficar chutando aqui, que eu não falei com o médico, não sei te informar com precisão. Tá bom, Michele acompanhou ele de casa até aqui? Ela acompanhou, está com ele lá, vai passar a noite aí com ele, enfim, tá aí. Sem previsão de alta. Não, eu espero que amanhã ele tenha alta, mas vamos aguardar como é que vai ser a noite, se ele vai passar tranquilo. Não tá, mais uma vez, ele não estava com aspecto assim, de felicidade, obviamente, não estava com aspecto de cansado, está bastante desidratado, por isso que já foi uma bolsa de soro, não sei se vai entrar mais uma agora. E aí vai fazer uns exames de rotina, se Deus quiser, volta para casa amanhã e a gente fica nessa de... Eu acredito muito que o que ele está sofrendo é a questão mental. É um massacre diário sem parar, as pessoas não tem nem a compaixão, a humanidade de esperar ele estabilizar para continuar ameaçando, fazendo maldade, enfim, rasgando lei, rasgando a Constituição. O cara, em pleno julgamento, já começa a falar que a anistia é inconstitucional. Eles antecipando a um processo que ele sabe que daqui a pouco ele vai ter que julgar, vai ter que dar o voto dele sobre isso. A legislação diz que ele já seria suspeito, ele, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino já seriam suspeitos, inclusive o Gilmar Mendes agora também, Não sei o que houve com o Gilmar Mendes aí, já declarando que é inconstitucional. Quer dizer, pessoas que daqui a pouco podem apreciar uma matéria como essa, antecipam o voto. O que diz a lei? Eles já seriam suspeitos para votar essa pauta. Você acha que eles vão se declarar suspeitos para votar essa pauta? Então, assim, é um cerco, uma ameaça o tempo inteiro que faz muito mal para a democracia. Se as pessoas que estão dizendo que estão defendendo a democracia estivessem, de fato, defendendo a democracia, era para eles estarem sendo aplaudidos na rua aí, de pé. Salvou a democracia, parabéns, isso aí. O Bolsonaro é um ditador. E é o contrário que a gente vê. Será que eles não enxergam fora da bolha que eles estão destruindo a democracia, a pretexto de defender a democracia? E eles conhecem o Bolsonaro, conhecem a essência dele, conviveram 4 anos aqui. Você pode discordar nos pontos de vista dele, algumas opiniões dele, o jeito que ele fala, mas acusar o cara de tentar dar golpe, eles sabem que não. Ele mais do que ninguém, eles sabem que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Há exemplos de centenas de outras pessoas aí que tiveram suas vidas destruídas por causa de uma perseguição implacável. Mas a história está aí para mostrar que essas pessoas vão entrar para a escória, porque elas é que destruíram a democracia, acabaram com o mínimo de convívio pacífico dentro da política especificamente. E a gente tem que fazer de tudo para resgatar essa normalidade. O primeiro passo, eu tenho certeza, tenho fé em Deus que vai ser essa anistia. Obrigado, bom trabalho. Força Bolsonaro! Bom, você acompanha então nesse momento uma coletiva na saída do hospital do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Ali, resumindo muito rapidamente o que foi dito, ele aponta 2 razões principais para o estado em que o pai se encontra nesse momento. Primeiro, o episódio durante a campanha eleitoral, quando foi eleito então o presidente da República, a facada, na qual o pai foi vítima e que os sintomas e tudo que ele apresenta hoje é uma consequência ainda desse processo que, obviamente, ainda afeta o ex-presidente. Foi muito claro em dizer e também criticar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que te mostramos aqui na semana passada, que condenou o ex-presidente, e também nós temos militares de alta patente
por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, acompanhamos organização criminosa e dano ao patrimônio tombado. Ele pede, inclusive, sem citar nomes, que seja dada uma trégua ao próprio pai para que ele consiga se recuperar do efeito psicológico de um processo como esse. A expectativa, também de acordo com o senador, é que o pai passe, então, a noite no hospital, também vai realizar exames e tome os medicamentos. A gente continua acompanhando de perto e qualquer outra novidade, nós voltamos com imagens ao vivo de Brasília, acompanhando mais uma internação do ex-presidente Bolsonaro.